Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu estou aqui em Curitiba, hoje numa gravação em loco aqui com o Luiz Branco. Tudo bem, Luiz? Prazer em conversar contigo. Tudo bem, prazer é meu. O Luiz, ele é iconógrafo, artista plástico, escultor, pintor, várias coisas. E eu queria começar te pedindo para você se apresentar, o que você já fez, eu sei que são vários tipos de artes que você tem aqui no teu ateliê e tudo. Tem bastante coisa. O que você faz, o que você já fez, conta um pouco. Bom, eu sou escultor. E daí tudo que envolve forma sempre me interessou desde muito pequeno. E daí, bom, a escultura, para você ter alguma escultura que expresse a sua ideia, você vai ter que aprender alguma técnica. Uhum. E, bom, aprender técnica te habilita a lidar com outras coisas. A maioria das coisas você usa técnica, né? Você precisa ter o domínio da arte daquele material, de como você transforma o material, como você transforma o material no que você quer, né? Como você aproxima a forma do material à ideia que você quer, que você tem, né? Você aprende a escolher materiais que são mais apropriados para representar a ideia que você tem, ou que o outro teve. E bem resumidamente é isso. Daí, bom, nessa brincadeira eu aprendi a pintar, a fazer caligrafia, a fazer móvel, a fazer enfim, tudo que se refere à forma e beleza, ou tem um significado de utilidade, né, que traga algum conforto para a gente. Sim. Então, antes de a gente iniciar aqui a entrevista, a gente estava conversando que você já foi fotógrafo forense. Já. E você, por exemplo, hoje em dia faz artes sacras, assim. Sim. Então, é interessante falar para o público, assim, o tipo de artes que você já trabalhou. O fotógrafo forense é legal que daí o modelo não se mexe, né? É bacana, assim, ele é fácil, né? E daí, nas outras artes, vamos dizer assim, é bem mais difícil. A arte, ela não tem a ver com o material. Tá? Ela tem a ver com uma ideia, tá? Que está em você. Tá? Essa ideia pode ter vindo de Deus, da leitura de algum lugar, ela pode ter vindo de um sonho, ela pode ter vindo da sua cultura, mas ela é uma informação, ela é uma notícia que vem do seu mundo externo. Ela pode repousar no seu mundo interior, na sua psique, na sua mente, no seu corpo, sei lá. Você pode ser um artista do balé. Sim. Você pode ser um bailarino, um bailarino, uma bailarina. Tá? E daí isso você tem que, enfim, transmitir. Você tem que representar. E você pode representar isso como um ator, como um escultor, como um pintor, como um músico. Tá? Para que isso, você tem que reproduzir isso para que as pessoas entendam a sua percepção. Tá? E através da sua percepção, né, elas tenham uma notícia mínima ou muito grande do que se refere àquilo. Você não vira só um símbolo, enfim. Então, para isto, você tem que ser bom em alguma... Daí, assim, é sério, você tem que ser bom em alguma técnica. Tá? E técnica não é assim, talento nato. Você tem que... técnica é repetir, é aperfeiçoar, é testar,
ficou bom, este olho que eu fiz é o que eu entendo, né, platonicamente do que é olho para esta figura. Sim. Se não, não. Então daí eu tenho que dizer, cara, não, não é. Então daí quem convive com um artista sério, ele vai ver muito o artista fazendo e refazendo. Ele não vai ver aquela coisa de filme ou de história em quadrinho que o sujeito, né, nasceu. Eureka. Eureka e tá. Não, ele não vai encontrar isso. Ele vai encontrar isso. Ele vai encontrar alguém muito determinado em fazer determinada certa coisa. Determinada ou certa coisa. E chegar a um fim. Este fim é quando ele vai olhar para a escultura, para a pintura, ou sei lá, né? Seja lá qual for o objeto da arte, e ele vai silenciar. Ele vai ficar em silêncio. E ele vai poder contemplar aquilo não como produto do seu esforço, não como produto da sua genialidade, da sua, enfim, seja lá o que for, dele. Mas ele vai ver aquilo como representante da ideia. Isso é estado contemplativo. Esse estado contemplativo é o fim da iconografia. É o fim. A gente não fala arte sacra. Isto não é errado. Bom, é errado, mas enfim, é no mínimo impreciso. Próprio. Tá? A gente fala assim, o sagrado da arte. Sim. Tá? Porque, assim, o que é sacro? Não. É o sagrado da arte. Daí isso é isso é certo, é correto. Tá? Porque daí também tem o profano da arte. Sim. Tá? Porque o que seria o profano da arte, só para entender um pouco melhor? Olha, o profano da arte é o seguinte, ó, tudo que é agradável, né, ele tem um discurso, ele tem uma narrativa. Cuidado com a palavra narrativa. Mas enfim, ele tem uma narrativa, ele tem um discurso, ele tem uma ordem. Tá? E ele é bonito. Bom, ele já está muito próximo do que é uma obra de arte. Tá? Daí a fala dele, bom, já está muito próximo do que ele tem todos os elementos do sagrado da arte. O sagrado da arte é aquele objeto, aquela obra de arte, vamos dizer assim, pode não ser exatamente um objeto, pode ser uma música. Né? Tem o objeto da música, mas não, a música não é objeto. Então, o sagrado da arte, ele te leva a Deus. Você olhando para a obra de arte, ele vai te levar a Deus. Ah, não, isso não é certo. Claro que não é certo. Não é assim. Ele te deixa permeável. Lembra, você tem que ser silencioso com Deus, barulhando do mundo. A grosso modo. Tá? No mundo você age. E com o tempo você pensa assim, puxa, estou agindo de acordo com Deus. Ou que Deus... De Deus? Não. Que Deus quer de mim. Que Deus quer de mim nessa hora. Ou ele nem quer, mas puxa, se eu fosse uma boa pessoa, o que eu faria neste caso? Sim. Tá? Se eu quisesse olhar para o rosto de uma pessoa muito boa, como ele seria? Eu vou lá na internet procurar rostos de pessoas boas? Tá, não é o melhor começo, mas pode ser. Só que daí tem uma hora que você vai olhar para muitos rostos. E daí você vai ver, tá, qual é o bom mesmo? Aí você começou a perceber o que é a bondade num rosto.
E daí você vai lá pintar, ou desenhar, ou esculpir um rosto que é a síntese de muitos que você viu, que representa a bondade. Ele não é a bondade. Isso é uma obra de arte, ele representa a coisa. Sim. Pois então, esta representação ela pode ser sagrada. Ela pode, você tem representações do que é sagrado, do que é, mais precisamente, de Deus. Tá, é sagrado quando Davi pegou a pedra e foi lá e matou Golias. Isso é sagrado? Aparentemente, esse recorte não, né? Pois então. É. Mas isso tem a ver com Deus. Tem. A ação de Deus em Davi. Pois então. É. Daí, então, você percebe isso no sagrado. Sim. Então, na história... Então, né, na história, lá você entende que, poxa, Deus está falando com ele. Cara, tem Deus aí. Sim. Tem Deus, só pode ser. O moleque, Deus falou com ele. E ele ouviu. E ele obedeceu. Essa obediência, hoje em dia, ela não existe. Obediência ao quê? Quão uma tábua pode se curvar? O que uma tábua pode receber de alteração minha? Existe um A limite, tábua né? é obediente à natureza dela. Sim. E nós deveríamos ser obedientes à nossa inteligência. Sim. Legal, né? A gente não é. A gente é obediente à nossa imaginação. Hoje todo mundo é obediente à imaginação. Todo mundo é obediente à imaginação. Ai, mas tinha que ser assim. E não é. Daí eu tô triste. Por isso que tem gente, um monte de gente triste. Sim. Triste mesmo. Eu queria retomar ali uma parte que você falou Sim. da contemplação da obra pronta, assim, né? Certo. Eu acho bem interessante, em Gênesis, né? Quando Deus termina a obra de cada dia, Ele vê que é bom. ele vê que é bom. Uhum. E a contemplação do artista tem a ver com isso? Tem. É. Tem. Todo mundo foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente esqueceu disso. Mas a gente se lembra muitas vezes. Sim. Muitas vezes. A gente se lembra. E se lembrar disso não é tomar consciência da lembrança. Sonhar não é lembrar do sonho. Tá? Isso acontece todos os dias. A gente tá vivo. Né? Isso é assim. O homem, a natureza do homem é contemplativa. A natureza do homem é contemplativa. O homem faz obras de arte. Sim. E Diferente o homem dos animais. olha obras de arte. É. E o homem contempla as obras de arte melhor do que contempla a natureza. Sim. Ou seja, a obra de arte é um produto da inteligência. A obra de arte é um produto da inteligência. Não parece, né? Mas é. Não parece, mas é. O que você contempla, tá? O que você contempla, você fica igual. Se você contempla o dinheiro ou o que você pode obter com o dinheiro, você vai ficar igual isto. Sim. E um detalhe, tudo que você contempla, você repete nas outras coisas. Por isso que antigamente, o homem muito bem letrado, de cultura, ele tinha obras de arte de todas as naturezas possíveis.
Este exercício de você contemplar várias coisas de naturezas diferentes e de temas diversos torna você melhor. Torna você melhor como pessoa. Sim. Não é que dá cultura, mas o que acontece em você, você fica melhor. Você fica melhor com as outras pessoas. Você fica melhor com o mundo. Você percebe que tem gente diferente de você, que tem gente diferente de gente. E daí você consegue lidar com as coisas. Quando você vai lá no psicólogo, na psicóloga, o que ele conta pra você? Não é bem assim, o jeito que você tá olhando, não é assim. Se você olhar desse jeito, você é mesmo. Pois então, é a perspectiva das coisas. As coisas podem ser as mesmas por ângulos diferentes, mas por ângulos diferentes, esta mesma coisa pode ser muito diferente. Sim. Sem perder a sua natureza. E daí você não fica confuso. Você fica mais inteligente. A percepção do sagrado na obra de arte é mais imediata. Então, uma obra de arte feita com o fim para representar, para narrar o sagrado, falar do que é sagrado, ela não vai lá falar de Deus, mas ela vai falar das criaturas. Se ela falar das criaturas, do que é representar, sei lá, a bondade. Tá, isso, a representação da bondade é o sagrado da arte? Não, o sagrado da arte ele envolve religião. Ele vai envolver religião. Tá, então o sagrado da arte. Tem sagrado da arte na igreja protestante? Lógico que tem. Lógico que tem. Não, mas eu não tenho imagem. Tem estátua. Não, tem. Depois, um outro dia, a gente come. Não é porque tem lá, as pinturas. Não. Não é assim. Tem o sagrado da arte, né? Nas árvores que você vê no parque? Não. Não, mas Deus fez as árvores. Não. Uhum. Não, aquilo não é uma obra de arte. Você está contemplando a natureza. Tá, veja, a gente saiu do Éden. Ou saíram com a gente do Éden. A gente saíram com a gente do Éden. Bem feito. Porque lá no Éden, a gente não precisava de obra de arte. Tá mais fácil contemplar. A gente era obra de arte. A gente era a ideia. A gente era a representação. A gente era a imagem e semelhança de Deus. Nós somos, né, a obra de arte dele. A representação da ideia. A imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? Quando eu vou lá fazer um retrato, eu estou fazendo a imagem e a semelhança do, sei lá, do Aristóteles. Que eu nunca vi. Mas tem alguns bustos, prove que é. Não, historicamente, tá. Olhando assim, é o Aristóteles. Eu tenho aqui em mim alguma coisa de Aristóteles, tomara que tenha. Mas enfim, ou vai ser criado. Mas tem um momento em que, tá, isso aqui é satisfatório. As pessoas vão dizer. E nesse exato momento eu vou dizer, cara, tá uma porcaria, não é nada disso, é diferente. Falta alguma coisa. Falta o espírito. Tá, mas na pedra, na argila não tem espírito, só tem espírito no homem. Aí tem o espírito. E agora? Tá, mas o espírito tem uma direção. Tá, ele vai para todos os lados, mas ele tem uma direção. Antes ele pairava sobre a terra. Agora ele está para todos os lados. E ele alimenta todos os lados. Todas as coisas. Pois então,
como eu posso representar isto? Veja, quando eu estou trabalhando, eu não fico decompondo essas coisas. Sim. Eu consigo fazer isso, isso é um discurso, Sim. mas não é o que acontece. Eu estou fazendo uma obra de arte tentando representar o que acontece. Exato. Pois então, quando você olha para uma pessoa, o que diz que esta pessoa existe e ela está olhando para você e ela está viva? Ela se movimentar? Qual é a notícia de que ela é? Está nos olhos. Não está no que ela fala. Está nos olhos. Sim, posso entrar nesse assunto dos Claro. olhos? Até, se não me engano, a foto do teu perfil no Instagram, você está segurando uma escultura de um olho grande, assim, um recorte Sim, de um olho, né? Isso me chama a atenção, e até outra coisa que a gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar, né? A gente estava falando sobre o Cristo Pantocrator, né? A imagem Sim. que tem dois olhos bastante diferentes um do outro, assim. Queria que você falasse um pouco mais da importância do olho, assim. Como é que você atinge em que momento você está fazendo, por exemplo, uma escultura e você olha, você trabalha nos olhos, esse é no final, é no começo, o que você sente? Assim, Pois então, na escultura eu faço os olhos muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. É o que eu mais... Né? Bom, obviamente os olhos eles estão em algum lugar, que é um crânio. Antes de ser um rosto, é um crânio. Então eles têm que ter uma localização. Daí aí vai o sujeito entender que, puxa, por que este rosto ele tá tão bom? Porque não é um rosto, é uma cabeça. Quando eu olho para você, eu não estou olhando para o seu rosto, eu estou testemunhando uma cabeça que tem um rosto e está vivo. Então, o artista que não estuda anatomia, ou não estuda volumetria, pelo menos, né? Que, assim, o crânio tem um volume mensurável e reconhecível por todas as pessoas. Conscientemente ou inconscientemente. Mas as pessoas, assim, é o que... tem um negócio que a gente mais vê na vida, que é outra cabeça, não a gente, não a da gente. A gente vê cabeças. Tá, é o que mais a gente vê. A gente está todos os dias, todas as horas, contemplando a criação de Deus quando vê um rosto, quando vê um crânio. Isso é lindo. Isso é sério. E tanto enfim, todos os artistas, a última coisa que é feito, né, seja em escultura, pintura, gravura ou desenho, né, é o toque final, né? Não é aquela coisa do brilho nos olhos, não é, mas é assim, quando você olha para um retrato, por exemplo, você deve perceber, daí isso é cultura de observação de obra de arte, que aquela figura, ela está vendo alguma coisa. Ela está testemunhando alguma coisa. Pode ser no teu foco de visão, no teu ângulo, no teu foco de visão, ou para cá, ou para lá, para cá. Bom, tá? Por exemplo, E isso é o feijão com arroz. Você pode estar olhando para a câmera, você pode estar olhando para mim, você está testemunhando alguma coisa. Pois é, isso é o feijão com arroz. Pois então, só que daí, por exemplo, na iconografia, que foi a sua pergunta inicial, a gente percebe que, e daí, enfim, quando a gente vai falar de iconografia, a matriz do que é iconografia cristã, né? Porque a gente pode falar, sei lá, iconografia hindu, budista, sei lá, xamã, não sei, xamã não dá, brincadeirinha, errei, enfim, mas daria.
A gente vai percebendo no rosto do nosso Senhor Jesus Cristo que isto não acontece. Que isto não acontece. Nas representações mais antigas, as antiquíssimas, a gente não percebe isso. Uhum. A gente percebe que ele tá, eu não sei, ele tá contemplando. Só que ele contemplar, quando a gente contempla uma obra de arte, a gente tem um olhar para a parte plástica e tem um olhar, por isso que a gente tem 2 olhos e não 4. Tem um olhar para a parte plástica e um olhar para a parte que é imaterial, para o que a gente está percebendo, e aquilo é muito difícil de... A parte plástica e daí, enfim, para ser preciso enfim, é a parte inteligente. Uhum. Tá? Veja, o que é de fato inteligente. A inteligência. Pois muito bem. O que os nossos irmãos antigos cristãos fizeram? Como fazer isto? Bom, representar plasticamente, né, um rosto que represente, né, que emita o sinal do que seria a ideia de Jesus, e não o rosto dele. Uhum. Não é fazer o forense do que seria o crânio, qual etnia. Uhum. Não é, mas representar o logos. Sim. Que parece no interesse moderno querer mostrar como era o rosto do Simão Bolívar. Cara, mas interessante o que ele fez. De fato. Né? Bom, tá, mas o logos, ele tem uma imagem, né? Ele é o verbo encarnado. Como fazer isso? Bom, era um homem. Como seria esse homem? Não plasticamente não seus ossos, mas ele, o que é ele? Puxa vida. Então, daí chegamos, né, à humanidade. Eu ainda me considero humano, mas enfim, a humanidade chegou à seguinte representação, que é o Cristo Pantocrator, o Pantocrator do Sinai, né, em que parte do rosto dele é manso e parte do rosto dele não é manso. É severo, é a parte que julga, Pois é, daí tem que tomar muito cuidado. Parte do rosto dele representa a bondade. Cara, você não é santo para sair falando assim. Mas eu vejo que existe uma mansidão e a outra parte não é mansa. Dá para contemplar. É difícil pôr em palavras, mas é possível ver. Exatamente, por isso é uma obra de arte. Não é a literatura sobre o Cristo, é a imagem dele. Sim. E veja, se eu estou falando sobre a imagem dele, bom, eu posso escrever um livro sobre isso, mas com poucas palavras, né? Ser completamente sintético, eu posso fazer isso, mas isso é desonestidade. Eu posso lançar assim, posso fazer isso. Eu vou ser aplaudido, vai ser legal, mas não é. Isso é desonesto. Sim. Né? Vejam a imagem dele, e daí vejam, sintam. Fiquem diante desta imagem, do computador, seja onde for, e puxa, é isso mesmo. Representa as duas naturezas.
Sim. E daí a gente pode parar por aí, porque daí vocês têm que ver a imagem. Isso é muito interessante. Eu queria comentar uma coisa, até o Daniel, meu primo que está aqui, Sim. ele já fez umas esculturas. Sempre foi muito bom, desde pequeno ele fazia massinhas e tal, e chegou um tempo que ele estava trabalhando com argila, assim, né, fazendo esculturas. Uma vez ele comentou comigo um negócio que eu achei, assim, achei que é uma representação bíblica muito bonita, assim, que ele falou que ele estava trabalhando há muito tempo no mesmo busto ali, né, e aquela peça de barro começou a esquentar, e ele sentiu o próprio calor da peça na mão dele, parecia que aquele negócio tinha acabado de ganhar vida, né, e foi assustador para ele. Eu achei muito legal. Você sente isso fazendo? Assim, tem um momento que você sente, parece que aquele negócio que você fez, assim, é uma representação que parece real, parece que você fez uma pessoa. Deixa eu explicar. Você não percebe uma pessoa tocando nela. Você percebe olhando. E você percebe olhando e que aquilo é verdadeiro. Ela não está mentindo. Por exemplo, quando alguém mente, ele deixa por alguns momentos de ser pessoa. Ele vira um artista, vira sei lá o quê, mas ele não é mais uma pessoa. Ele não é quando você vê uma pessoa mentindo, como é que você... enfim, tem lá os músculos, né? Assim, não reconheço você. Quando você não reconhece a pessoa... Até existe a arte forense nesse sentido, de detectar mentiras. Sim, o FBI faz isso. Não, ele não está sendo ele. Quem mente não está sendo ele. O único que quando mente está sendo ele, a gente já sabe. Pois então. E daí tem os mentirosos crônicos. Que daí você só percebe o sujeito como um mentiroso. Bom, daí isso, sei lá, se é caso para clínico ou de exorcismo. Ou os dois. A piada é boa. Mas veja, quando uma pessoa, assim, uma pessoa normal, daí de vez em quando ela mente. Todo mundo mente. Né? Sou rico, tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Ou mente para si mesmo, né? Puxa, eu achei que ia dar o dinheiro no final do mês e não deu de novo, né? Puxa, essa conta eu juro que eu queria pagar. Né? Ó, a gente perde por algum momento o nosso princípio de identidade. E isto é visual. Isto é visual. Quem convive muito tempo com alguém, e daí aquele alguém assim, lógico que existem sinais físicos que você pode documentar e pode, né, ensinar alguém, perceba, olhou para a esquerda, olhou para a direita, assim, sei lá o quê. Né? O Paul Ekman, ele documentou isso. Né? Então, assim, o pessoal treina para perceber quem está mentindo, quem está exagerando, quem falou só um pouquinho da verdade. É muito interessante os estudos do Paul Ekman, porque assim, essa pessoa falou realmente a verdade, daí não tem os tomos para isso, tá? Tem lá tem um catálogo de como perceber alguém que mente. Ou seja, é pela ausência da identidade, cara, do que é verdadeiro em você. Sim. E o que é verdadeiro em você é o que, voltando lá, é o que contempla. Quando você contempla, você se sente pleno, inteiro, e não sabe explicar por quê. Bem-vindo à humanidade.
Isso é ser humano. Isso é ser gente, ser uma pessoa. E isso é bom. Voltando àquele outro pedaço da pergunta. Quando eu ou um artista, olha para a escultura, por exemplo, ela vai falar. Ela é falar, né? Ela passa a ser testemunho. Ela está testemunhando alguma coisa. E daí você não está mais olhando para as volutas do cabelo ou para a direção do olhar. Tem uma pessoa ali. Não é que tem uma pessoa, ela está representando o que é ser pessoa. Quando alguém é pessoa, ele olha para essa direção, para aquela. Quando alguém está falando a verdade, ele olha para essa direção, para aquela. Ele tem uma expressão facial quando ele está irado, está apaixonado, enfim, quando ele é gente, humano. Seja um bom ser humano ou um mau ser humano, mas ele tem humanidade. Sim. Seja um guerreiro ou um santo, ou um sábio, mas ele tem humanidade. Ele é gente, ele é homem. Feio, bonito, horroroso. Não, cara, eu estou testemunhando uma pessoa, é gente. Mas é gente. Então, daí voltando lá. Então, puxa, mas tem obra de arte que daí é profana? Claro que tem. Ela representa um profano. Mas ela pode ser bela? Lógico que pode. Tá, mas então tem o sagrado da arte que não é exatamente belo? Lógico que tem. Veja, a beleza, ela é um aspecto divino, de Deus. Então, assim, o que é beleza? Cara, é um aspecto de Deus. Que é muito difícil explicar. Assim como é muito difícil explicar o que é a justiça de Deus. Assim, é muito difícil. Muito grande, muito. Não dá para explicar. Você contempla. Você contempla. Você faz igual, né? Deus, quando criou o homem, puxa. Né? E aquilo está escrito por um motivo. E é sério. E é muito... Isso é enfatizado. Isso é enfatizado. No final de cada dia dizer... Isso é enfatizado. Ele viu, ele testemunhou a sua própria obra, sua própria criação, sua própria criatura. Tá? Mas só um é a sua imagem e semelhança. Sim. Tá? Então, o artista, quando ele está fazendo uma obra de arte, ele quer fazer isto. É a imagem e semelhança da justiça, da bondade, do amor, da guerra, da maldade, da ruindade humana, da perdição. Você pega lá, a Goya é bonito. Cara, é genial. Tem beleza? Cara, calma. É uma obra de arte. Sim. Tá, mas toda obra de arte tem beleza. Sim. É lindo isto que ele está dizendo. O jeito que ele está dizendo, que ele está representando, não fica nenhuma dúvida do que é a maldade humana. Já o Bosch, por exemplo, daí ele representa lá o Jardim das Delícias, de longe, plasticamente agradabilíssimo e bonito.
De perto é um horror. De perto é um horror. Sim. De perto é um horror. Pois então, olha só. E ele é bem preciso, não é? Nos seus traços. A notícia dos danados que ele faz, a imagem, ela é bastante precisa, bastante clara. E aquilo, bom, plasticamente, as cores, cara, de longe é bonito e de perto é um horror. Pois então, Goya não é assim. Goya é agradável. E daí depois olhem. E daí, isso está acontecendo mesmo comigo, assim, ó. É um horror. Não dá para olhar, assim, sério, não dá para olhar muito aquela pintura, entre aspas, que parece inocente, parece ingênua, ela é bonitinha, mas quando você começa a decompor aquilo e decifrar, eu digo, cara, isso aqui é um horror. Eu não quero mais ver isso. É pornográfico o troço, é horrível. Isso é nojento. Não. Mas os traços, cada partezinha, isoladamente, ela é bonita. Ela é feita com bastante técnica. E você percebe assim, poxa, genial. Não. Del Goya é um pouco diferente. As pessoas, quando olham pela primeira vez, não, parece que ele não terminou. Se elas tentarem dialogar sobre o que elas estão... Não, ele não terminou. Mais uma sombra. Nossa, que feio. Mas é um feio que você consegue olhar por mais tempo. Ou seja, ele não é escandaloso, ele não está gritando. Tanto quanto o Bosch. Sim. Viu como tem que tomar muito cuidado para falar essas coisas, porque pode gerar mais confusão se as pessoas não olharem as imagens. Sim. E daí elas testemunharem daí o que a gente está conversando. Sim. Tá? Porque é assim, a obra de arte você testemunha, você contempla algo que parece testemunhar alguma coisa ou está testemunhando alguma coisa. E isto pode se referir ao que é, sei lá, profano, né? Uma pintura de uma mulher bonita pode ser bonita, mas ela pode ser a Medusa. Ou ela pode ser a Vênus. Daí a Vênus e sei lá, a Diana. As duas são mulheres. Corpo igual, mas elas representam coisas diferentes, ideias diferentes, narrativas diferentes. Então, no rosto, nas mãos, em algum, né, ou no movimento, a fala é diferente e ela é percebida. Sim. Muito fácil de perceber. Uma vez que você entende ou escutou alguma coisa sobre o mito dela. Porém, quando você olha para o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, de um ícone, é diferente, é outra coisa. Daí é sagrado. Sim. É sagrado. Porque daí você é muito difícil de explicar. Você está ali.
E ele está ali. E agora? Você não está destacado. E daí, assim, enfim, e daí tudo que é arte do sagrado, que pode ser, por exemplo, uma coluna feita por um arquiteto para uma igreja. Sim. Ela pode ser a representação da coluna do templo. Ora as bolas. Durante um bom tempo você deu um curso que era chamado Arte de Ver, né? Sim. E vai voltar. Bom, aí, que bom. Vai voltar. Depois de, sei lá, outubro, setembro. Legal, vai voltar. Legal. Mas a primeira versão tinha uns 50 aulas ou 100 aulas, era bastante, né? Foram 98. Muito bom. E exatamente isso que eu queria perguntar, assim, porque pressuposto um curso da Arte de Ver é de que nem todo mundo sabe ver, né? De que não é natural. É natural, mas parece estar esquecido no nosso momento que vivemos. Assim, né? eu comecei como a arte de ver a arte. Uhum. Pois é, mas daí cara, acho que vai ficar só a arte de ver para depois ver a arte. E o que tem para ensinar? Por que é necessário ensinar para as pessoas hoje em dia a arte de ver? Porque as pessoas só ficam pensando. As pessoas só ficam pensando, matutando. Elas só ficam remoendo. Elas só ficam digerindo. Elas usam... pensamento crítico. Elas usam a barriga, né? Daí, assim, a pessoa tem que usar os olhos. Ela usa a barriga. Usa a barriga. Ela fica consumindo a coisa, digere, fica com uma parte, outra parte vende, faz um curso, alguma coisa. Tá? Então, assim, ver e você testemunhar. Você testemunha e você poder falar sobre aquilo que você testemunhou é muito importante. E isso é educação. Isso é uma coisa que eu tenho notado, assim, até falava com a minha mãe também, que também está aqui atrás das câmeras lá. Que não é nada fácil encontrar pessoas que são fiéis ao testemunho, assim, de verem alguma coisa e narrarem com fidelidade o que viram realmente, né? Parece que existe muito uma criação em cima, assim. Sim. E quando você tá lá junto, mas eu não vi isso que a pessoa disse que tá vendo. Não parece, Pois então, raro, na verdade, a pessoa lá não estava lá. E não sei, não tava lá. O otimismo de todo mundo é de que todo mundo que viu é uma testemunha fiel, confiável, e parece ser raro, na verdade, parece ser o contrário, parece ser a exceção as pessoas fiéis ao testemunho real, assim. Se você não consegue testemunhar o que está diante de você, se por um acaso ele for um problema, como é que você vai resolver? Exato. Por onde começa se nem se eu me sinto mal diante de um problema, eu estou me sentindo mal. Mas veja, ver é uma habilidade contemplativa, que ela não precisa, ninguém é santo, então não precisa assim, não, é mentira, não. Assim, ver não precisa, ver, a pessoa não precisa, e a ideia não é essa, de ela virar assim um escritor, um orador sobre, e ela saber testemunhar por escrito, ou pela fala, ou por música. É para alguém uma coisa ordinária.
é anterior a isso. É você dar nome para as coisas. E é para as coisas e não sobre o que você sente das coisas. É sair do seu umbigo. Quando você aprende a dar nome para as coisas, você consegue dar um passo favorável. Não é garantido que você vai lidar bem com ela, mas você está indo na direção certa. Aí junta com o símbolo do Gênesis, né, que Adão dava nome para os animais. Exatamente. Ele estava vendo, estava contemplando. Com precisão que a coisa dava era. nome. Né? Exatamente. Você tem que, por exemplo, assim, saber olhar para uma pessoa e ela pode estar brigando com você, falando, te xingando, e você tem que saber se ela está com raiva ou com medo de você. E raiva e medo são coisas completamente diferentes. Você pode estar lá no trânsito e a pessoa está lá, te solta um negócio, ou você fica com vontade de xingar alguém. Você está fazendo isso por raiva, por medo, ou você quer destruir a pessoa, você quer ir lá, ou você é mau. Ou você quer ir lá para ver como é que é. Veja, o xingamento é o mesmo. Pode ser exatamente o mesmo. Bom, saber definir o que está na tua barriga já é né? Assim, raiva, medo, Poxa, daí assim, a pessoa falou aquela bomba para mim que eu não imaginava. Ela falou, tá, aqui me deixou triste, ou me deixou com raiva, ou seja lá o que for. Mas tá, a minha raiva é do quê? Do que ela falou. A pessoa tá lá, ela falou, sei lá, uma maior bomba. Mas ela falou porque ela tá com raiva? Ela falou porque ela tá com medo? Ela falou porque tá com ódio de você? Ela falou porque ela tá tramando? Ela mentiu? É verdade o que ela falou? Apesar de ser ruim? Sim. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença no que você deve sentir. Pô, ela falou porque tava com medo. Na hora eu fiquei com raiva. Ah, não tô mais. Não. Pô, a pessoa tava com medo. Não. Você vai lá, fala com a criança lá, sei lá o quê. Não, a criança tá com medo, tá perdida. Ela nem sabe o que falou. Ela não sabe o que faz. Sim. E a faculdade de enxergar, assim, é comum ao ser humano e aos animais, né? Mas Sim. Por que a gente tem, assim, como artistas, consegue explicar um pouco por que a gente cria essas coisas que dificultam, na verdade, a nossa capacidade de ver, por exemplo, de resolver um problema, como você estava falando, né? Como a gente não está vendo exatamente o que aconteceu, você não sabe como solucionar um problema, né? Bom, a gente não tá no Éden. É por isso. Não, porque a gente não tá no Éden. Daí a gente vai ficar meio tentando... Precisa recuperar de algum modo essa faculdade. Né? Requer esforço agora, o que deveria ser natural. Sim. Ser gente requer esforço. Requer esforço. Ser pessoa. E é bom. Esse é um esforço que você quer fazer. Sim. Porque o salário é muito bom. É bom. Se eu não fizer, daí é mal. Se eu não fizer o esforço, é mal. Quando eu faço esse esforço, eu sou vivo, eu me sinto vivo. E eu quero testemunhar, eu quero conhecer, entendeu? Eu quero conhecer. Eu quero ver as partes, eu quero iluminar aquela pessoa, aquele objeto com a minha inteligência. Como é que eu faço isso? Quando eu entendo pelo menos parte dela. A inteligência iluminou aquilo e daí eu olhei.
Estou vendo. E daí eu vejo que é bom, que é disforme, mas eu vejo. Bom, se aquilo for bom, bonito, ele já começa a ter ingredientes de uma obra de arte. Foi feito por alguém. Não tem assim, obra de arte feita pela natureza. Não, quem faz obra de arte é homem. É gente. Gente é que faz obra de arte. Sim. E eu não sei se é uma característica da nossa época. Você acha que há 50 anos atrás era preciso fazer um curso Arte de Ver, assim? Talvez fosse já, né? Não sei há quanto tempo, assim. Pois então. Mas será que isso é natural ao ser humano desde sempre não saber? Uma vez eu me fiz essa pergunta. E, pois então, educação estética sempre existiu. Educação estética sempre existiu. Sempre. Veja, a educação estética, ela existe, por exemplo, nas Forças Armadas. Da arte da guerra. Interessante. De você entender o inimigo, ver o inimigo. Tá lá, Manual Arte da Guerra. Você vai ler, cara, isso aqui é arte de ver. Como ver o inimigo. É mesmo, né? Maquiavel. Milenar. Como ser um malicioso e se dar bem. Tá aí. Sempre teve. É verdade, né? Sempre teve. Sempre existiu. Isso é muito necessário. Porque também isso é humano. Nesse sentido. E não é vergonha, veja, não é vergonha nenhuma, assim, eu estou estudando, porque você não sabe ver mesmo. Mas não sei mesmo, sabe tu? Me ensina aí. E daí alguém vai saber ver como é um bom trigo para fazer o pastel, o pão. A hora, pela cor da folhinha do feijão, tá na hora de colher. Isso é arte de ver o mundo. É interessante se mencionar esses exemplos porque existem muitas coisas para ver, né? Esse é o primeiro ponto, assim, ninguém sabe ver qualquer coisa, né? E eu imagino que até na tua arte, quando você está produzindo assim, deve ser totalmente diferente fazer, por exemplo, uma estátua egípcia de uma estátua, por exemplo, do Winston Churchill, que está aqui, uma estátua moderna, assim. Você precisa ver coisas completamente diferentes nessas duas esculturas. Coisas completamente diferentes, e eu tenho que... Não é porque você sabe fazer uma que você necessariamente vai saber fazer a outra? Não mesmo. Mas se eu usar da minha vontade, da minha paciência, e seja mais lá do que for, que eu nem sei o que é, mas eu não desisto. Eu quero. Eu vou fazer. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para mim mesmo, eu não consegui. Não consegui. Mas eu vou lá e continuo tentando. E daí tem uma hora, puxa vida, tem algo em mim que... Tá, mas só historicamente, mas eu reconheço o que é. O que teria. O que eles possivelmente viram. Dentro do mundo das possibilidades, do universo dela, né? O que seria um egípcio? Ou como que o Churchill olharia? Puxa vida! Algum sujeito que consegue perceber o egípcio, o Churchill, ou Platão, ou isso em forma, ou em ideia, quando eu crescer eu quero ser esse sujeito, eu quero ser esse cara. Para que vai ser eu não sei, mas assim, deve ser bem legal. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Você, puxa vida, eu tenho esta capacidade de testemunhar essas diversas, né, culturas, ou naturezas humanas, ou naturezas da própria natureza em si, plástica, né, ou da natureza das tábuas, dos móveis,
ou seja, o que for. Poxa, por que não eu falar isto, né? E informar que isto não é fácil e que requer esforço. E dividir isso com as pessoas e dar aulas. Sim. Por isso surgiu o curso Arte de Ver a Arte e ele se transformou em Arte de Ver. Uhum. E pegou. Legal. E você falou até essa palavra que hoje em dia tem uns sentidos assim, né, que é a narrativa, né? Que às vezes é até uma palavra meio gatilho assim para algumas pessoas. É, a palavra gatilho. Mas você estava falando assim que não só uma história narrada é uma narrativa, também qualquer obra de arte tem alguma narrativa, você poderia falar um pouco mais sobre isso, assim, porque de fato, né, aquele negócio, uma escultura, um quadro, não surgiu de repente do nada, assim, né? E o artista não materializa com uma varinha, assim, né, mágica. Eu não sei por onde começar isso, porque é tão... A narrativa é assim, o sujeito tá mentindo e daí é um verniz para a palavra mentira. Narrativa. Uhum. Tá lá, sendo na televisão. Narrativa. Todo mundo sabe que é mentira, mas todo mundo aceita. Que triste. Em diversos assuntos que né, o homem passou, assim. E daí o problema de você suavizar a palavra mentira com substituí-la por narrativa, daí você começa a entender assim, puxa vida, então a minha narrativa não é compatível com a sua. Ninguém tá mentindo. Ninguém tá mentindo. E daí assim, bom, ou os dois estão mentindo, daí, ou seja, ninguém tem razão. Ou quem repetir mais, daí esta narrativa está mais normatizada. E se você não aceitá-la, você é louco, você é doido, você é do mal. Só lembrar em vários episódios que a gente passou alguns anos atrás, que foi exatamente o que aconteceu. Eu pensei, não, pera lá, não, só questionar. Veja, quando alguém vai mentir para você, não, mas como é que é mesmo? Ela vai ficar com raiva ou nervosa e vai te acusar. Se ela tá falando a verdade, não, veja, não foi bem assim que eu disse. Pensando bem, o que aconteceu? Ela tá diante da verdade. Não. Eu falei, mas não, tem algumas correções. Não, é que aconteceu, foi assim e tal. A verdade tem uma perspectiva. A narrativa é aquele ponto, assim, né? A mentira é um ponto. Cara, não é isso, é só isso. E ela vai repetir aquilo. A verdade, quando você pergunta para ela, né? Quando você fica diante da verdade, como é mesmo isso? Ela se abre. A verdade não é boa? Sim. Então ela não se retrai quando você está diante dela. Não, tem mais, espera lá. Tum. Quer saber? Pum. Pois é. E mais tum. Dá frutos. Ela dá frutos. Né? Bom, pode ser verdade de acontecimentos horrorosos, mas é verdade. E você conviver com a verdade, seja ela qual for, é bom. Pode ser um desastre. Um desastre automobilístico. Não, aconteceu assim. Isso é verdade. Morreram todos, mas morreu todo mundo. Mas isso é a verdade. Não aconteceu ninguém, não aconteceu. Passa o pano e tal. Tá bom.
Mas aí, cadê aquelas pessoas? Não, ó, daí você não pode dizer que ela foi num acidente automobilístico. Não, é que elas, sei lá, elas foram para Vênus, elas viajaram. Não, a outra, daí ela, sei lá o quê, e daí tal. E daí, mas como é que é Vênus mesmo? Não, Vênus é assim, mas a pessoa tá lá, não, é que depois de Vênus ela pulou para Saturno, e daí, sei lá, foi para... O esforço que um mentiroso faz para sustentar uma narrativa, uma mentira, veja a gastura que dá. Sim. Podia estar escrevendo coisas legais, falando coisas legais. Requer mais energia para mentir, com certeza, Claro, muito mais, né? Claro, diante do que é. E daí quando você está diante do que é, puxa, é bom estar diante do que é. Você está vivo. Muitas pessoas, infelizmente, elas só ficam vivas, elas acordam, tomam um choque de realidade diante de coisas desagradáveis. E outras, elas preferem, sei lá, as drogas, seja elas quais forem. Uma característica, assim, você falou, né, que o que a gente mais encontra por aí são rostos, assim, né? Sim. A gente... Graças a Deus, ainda é isso. E o rosto de cada pessoa conta a sua própria história, assim. O que você vê como escultor que tem que prestar tanta atenção no rosto para poder reproduzir, para poder criar numa escultura, assim? Nosso rosto diz muito sobre a gente. O que você vê? Sim, o nosso rosto diz muito sobre a gente. Como você testemunha uma face, né, humana, ele diz muito. Bom, exteriormente ele diz X coisas, muitas coisas, alfabetos inteiros, e, bom, elas podem ou não ser compatíveis com a sua vida interior. Pois muito bem, eis aí a fórmula para identificar a maldade ou a bondade. Tem que ser harmônica as duas partes. A parte de fora e a parte de dentro. Pois olha para uma criança. Cara, ela pode estar fazendo a pior coisa do mundo, sei lá. A pior de todas as traquinagens. Se você chamar, né? Sei lá, Joãozinho, ele vai olhar assim, você vai saber se ele é um psicopata ou é só um moleque travesso. Você vai saber. Você vai saber. Você não vai saber explicar porque sabe. Você não vai saber transformar isso em discurso. Mas lá dentro de você. E assim, quando você olha para as pessoas, é lógico que isso requer treinamento, algum talento e bastante tempo de exercício, né? Mas isso é uma dos aspectos da sabedoria. Olhei de longe aquele sujeito e sei que não presta. Pergunta lá pro seu tio se ele não tem essa capacidade. Pra sua tia. Às vezes dizem que é superstição, né? Não, mas de longe. E daí depois passa. Mas eu te disse que não prestava? Te disse. Pô, normalmente é pela parte negativa, né? Porque o pessoal, o que é? Assim, o ser humano, ele enfim, ele sempre precisa saber o que é perigoso para ele não se dar mal. Ele sempre tem que saber, né? Ele precisa saber o que é venenoso para ele não morrer, né? Ele precisa sempre saber assim, o que pode me furar, me cortar, para ele, sei lá, não morrer, eu não ter que parar no hospital. Daí então assim, o que é morte para minha, o que pode ser perigoso para minha vida, para os meus filhos, para mim, para meu corpo, para a minha inteligência,
para a minha saúde mental. Opa, pera lá, notamos que as pessoas estão perdendo essa capacidade, do que é perigoso. Uhum. De fato, hoje em dia. Não, mas é gostoso, cara, mas é perigoso. Tu vai ficar burro. Ou já é, e a gente nem sabe. Então, já é. Sim. Né? Então, essa é você tomar noção do que é perigoso em algum grau para você. O que é ruim para você em algum grau. Ou o que é mal para você em algum grau. Para você, ou para quem você gosta, para quem você protege, para quem você se preocupa. Cara, na face humana, lá está. Sim. E uma coisa que não sei se é uma dificuldade especial minha, mas eu acho muito estranho isso, assim, que eu tenho dificuldade de reconhecer uma pessoa, por exemplo, que eu vi ao vivo, e eu vejo uma foto dela, eu nunca tenho certeza se é a mesma pessoa. A impressão de ver uma pessoa em 3D e uma pessoa em 2D parece completamente diferente para mim. Não sei se isso é uma impressão minha ou realmente tem uma diferença muito grande em contemplar as duas coisas. Tá, bom, daí o que acontece aí é a sua impressão sobre ela, né? E a sua impressão sobre ela é sobre o que ela é. Então, a percepção do ao vivo, obviamente, né, é redundante dizer, mas direi, né, ela está se movimentando. Tá? Uma imagem, ela não se move. Pode ser uma filmagem, pode ser, né? Mas ela não se move. Quando você está vendo um vídeo ou no cinema, né, a pessoa está se movimentando e você está percebendo tudo aquilo através de uma janela. Tá? Quando você está olhando um quadro, ele é um recorte da realidade. É um recorte visual, uma janela. Tá? Quando você vê um retrato, tá? Então aquilo é um recorte. Tá, mas é o retrato do corpo inteiro da pessoa. Ainda é um recorte. Ela está num cenário. O cenário não está inteiro. Quando você está diante de uma pessoa, está diante aqui, ó, então, não tem um recorte da realidade. É a realidade inteira. Desde essa estante de livro, a parede, aquela outra parede, o teto, o chão. Tá? Então, você está percebendo a relação deste corpo aqui com todo o entorno. Eu tentando colocar em palavras, talvez assim, o que me parece é a pessoa ao vivo e a foto, né? Principalmente a foto. Eu tenho a impressão que talvez o que eu guarde mais na memória quando eu vejo alguém ao vivo é até o modo como ela se movimenta. E como na foto ela não se movimenta, eu não consigo reconhecer se é a mesma pessoa ou não. Pois, certo. Bom, e daí em foto a pessoa sempre, sei lá, tá fazendo algum tipo de pose. É só um ângulo. Mas por isso que, por exemplo, a arte da escultura é a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas. Bom, daí a arte da arquitetura, ela não está conversando com a arte da escultura, ela está conversando com o homem. Então ele é uma moldagem, está moldando a natureza dos materiais para determinado fim, para os homens, para as pessoas. Tá? E daí não tem a história da forma e função. Não é essa. É o que é agradável, o que é bom. Tá? Existe a forma, mas isso é um jargão, isso é uma narrativa.
Isso é uma narrativa. Você pega lá toda a teoria da forma e função e daí você olha para as figuras, cara, não tancou. Se você olha assim, não tancou. A forma, não, que não existe só forma e função. Você está descrevendo, tá, mas não existe a forma e função. Não. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe disso. Só não sabe explicar. Sim. Então, tem coisas que a função dela é trazer a alegria, trazer o bem-estar, trazer satisfação sensorial. É uma ótima função, sem dúvida. Pois é. Então, Parece. a forma e a função não é cubos, chaleira quadrada, não é função ou um cilindro. Não, tá aí, forma e função, faz de aço inox, né? Concretão, cara. Não. Você percebe, mesmo que visualmente, que aquele material tem determinada textura e aquilo é agradável. Sim. Luiz, acho que a gente vai se encaminhar aí pelo final da entrevista. Teríamos muito assunto. Acho que podemos fazer outras vezes quantas no quiser. futuro. Tá bom? Eu queria que você desse uma última palavra, assim, do que alguém que está... a gente falou bastante da arte de ver, de tornar um olhar mais sensível, mais apurado, se tornar uma testemunha mais fiel das coisas. O que você diria, assim, que alguém que está prestando atenção nisso, está pensando nisso, precisa aprender, precisa buscar para melhorar nessa... E, de fato, parece que uma vida... ser mais ser humano, né? Como você estava falando. Pois é, não sei o que dizer. Uau, não sei. Não sei o que dizer. Sei lá. Daria para começar por vários lugares. Acho que é muita coisa, né? É muito... Eu não sou um bom conselheiro. Mas, sei lá. Mas então deixa eu baixar o nível. O que, por exemplo, uma pessoa que começa a estudar escultura, você deu aula bastante tempo presencial no teu ateliê, assim? Não sei se bastante tempo, mas teve alguns alunos, assim, que começaram a aprender escultura com você? Não, de escultura não. Eu prefiro... eu não vejo que isso de utilidade... eu não me vejo como um professor de escultura. Eu acho que se alguém quer fazer escultura ou alguém quer pintar, né, eu acho que eu sou muito mais eficiente, muito mais útil como professor, né, falando sobre a arte de ver a arte. Eu acho que daí isto cria, né, uma força na pessoa para ela resolver por si só os problemas que ela vai encontrar. Interessante. Na arte que ela escolher, seja ela de produzir alguma coisa ou seja na arte de ser uma pessoa melhor que quer ter cultura, que quer ser um apreciador de obras de arte. Tá? Eu acho que é anterior, eu não vejo... Eu não vejo assim, de maneira séria, alguém, eu quero aprender escultura, eu quero fazer, eu olho assim, cara, tem tantas coisas que você tem que fazer antes disso. Eu fiz tantas coisas antes de estudar anatomia do nariz, e essas coisas foram muito mais úteis, não só elas foram importantes
para eu ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de que não cai diante das dificuldades que qualquer estudante tem, Sim. que qualquer apreciador de arte tem, que qualquer pessoa tem. Eu acho que isso me deu mais fibra. É um pilar, né? É uma rocha, né? Eu acho que qualquer coisa assim, eu acho que é ruído, eu não vejo isso como algo bom que eu poderia fazer para alguém, como professor mesmo. Sim. Né? Eu não tenho, esse eu não faria. Eu já ensinei alguns escultores algumas técnicas, algumas coisas assim, mas daí eu acho que sempre tem a hora de parar. Dentro da obra de arte mesmo, sempre tem a hora que a gente deve parar, né? A hora em que não tá suficiente, né? Eu acho que daí assim, não, eu quero fazer mais, né? Eu acho que diante de um retrato que está muito bom, que você já sente que ele tem mais, ele sempre vai ter mais, e ele do que você esperava, né? Do que eu esperava quando eu o iniciei. Quando eu estou diante desta situação, daí que eu chamo assim, é o momento de parar. O momento de parar é o momento perfeito de começar o próximo. Legal. Tá? Daí no próximo eu farei outras coisas que... Então veja, quando você faz uma coisa boa, e contempla isso, você não faz uma linha de produção disso. Sim. Né? Bom, pode até fazer, sei lá, automóveis, sei lá, né? Mas é aquele momento em que você cresceu e daí você é melhor. E puxa, agora tá um bom momento para eu fazer uma coisa melhor que essa. Não precisa ser o mesmo tema, não precisa ser a mesma figura. Se é escultura, não precisa ser outra escultura, pode ser uma pintura. Mas, puxa, sim, né? Agora é o momento de eu seguir adiante e não ficar, sei lá, andando em círculos em volta daquilo. Eu acho melhor assim. Melhor assim, sem dúvida. Que legal. Muito obrigado pela conversa. Obrigado, eu. Pessoal, vou pedir aqueles pedidos do YouTube. Sigam o canal, deem um like no vídeo, compartilhem com todo mundo aí. E muito obrigado, Luiz, pela participação. Obrigado, por me receber aqui no ateliê também. Foi bem legal. Venha a gente poder conversar. Quiser. Valeu, muito vamos obrigado. Vamos fazer parte 1, 2, 3. Ótimo, vamos sim. Estamos nas ordens. Tá bem? Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal.